Mateus 25, 14. No princípio, o Salmo 116, que dizia: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Aí responde: tomarei o cálice da salvação. Porque esse foi o maior dom, o maior presente que Deus nos deu. Amém, Senhor. A salvação. Amém. Amém. Ele derramou Glória a Deus. este cálice sobre nós. Agora, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Eu vou tomar. Se Ele me deu o cálice da salvação, o que Ele espera? Que você e eu bebamos destas águas vivas. Amém? Amém. Então, todos os seus benefícios que eu vou dar ao Senhor, primeiro, eu vou tomar o cálice da salvação. Aleluia. Todas as coisas virão depois disso. Glória a Deus. Tudo vai vir, todas as bênçãos virão depois disso. Depois de você tomar, beber Amém. o cálice da salvação. Amém. Não adianta buscar as bênçãos sem tomar o cálice da salvação. É correr atrás do vento. Ouviram? Vamos ficar de pé e ler? Glória a Deus. Mateus 25, a partir do versículo 14. Porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joelhaste. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento, eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e recolho onde não joelhei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros? Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a todo que tem, dá semear, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, será tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pai, toma a tua palavra, Senhor, e a faça frutificar em nosso coração e na nossa vida. Amém. Para que sejamos servos prudentes. Amém. E nossa vida seja para o louvor da tua glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Podem sentar. Aqui tem muitas coisas para se falar. Muitas. Esse texto veio ao meu coração nesse dia de ceia, né? Isso, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Que eu tenho dado. Nada que nós possamos dar, retribuir, vai retribuir
grande maravilha que Deus fez para nós, né? Em Cristo Jesus, quando o entregou na cruz do Calvário. Não há retribuição disso. Mas o que agrada ao coração, retribuição à altura, mas o que agrada ao coração de Deus é que nós sejamos prudentes e obedientes. Né? Ou obedientes e prudentes. E que não deixemos que a apatia, o desânimo, a preguiça, o medo domine o nosso coração. O Senhor gosta de um povo ousado, gosta que nós sejamos ousados. A ousadia mostra que nós confiamos nele e não confiamos em nós. Porque quem é idôneo, né, para negociar com os bens do Senhor? Quem de nós é idôneo? Nenhum. E nós dependemos dele. Então, a primeira coisa que ali está é que ele foi e entregou para nós os seus bens. Agora, olha para você e veja, quem é você para que Deus tenha lhe entregado os seus bens? Quem sou eu para que Deus tenha entregado em minhas mãos os seus bens? Deus é o Criador de todas as coisas. Amém. É o Todo-Poderoso Deus. Amém. Às vezes nós esquecemos que Deus é o Todo-Poderoso. Né? Às vezes não. Muitas vezes esquecemos porque ficamos olhando para nós mesmos. Isso aí é fruto do pecado. Do homem decaído. Ele entregou os seus bens. Que bens? Você já pensou que bens são esses? Que ele nos entregou? O primeiro grande bem que ele nos entregou foi uma posição. A posição de filhos. Nós crescemos achando que todo mundo é filho de Deus. Talvez ainda você ouça as pessoas dizerem, mas todo mundo também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. E lá internamente existe, lá no inconsciente, essa crença de que todo mundo é filho de Deus. Mas isso é mentira. Não somos todos filhos de Deus. Nós perdemos essa filiação por causa do pecado. Se você não está em Cristo, você não é filho de Deus. E Deus não tem nenhum compromisso com você. Isso é duro de falar. É duro de ouvir, mas é verdade. O pecado, ele gerou morte. E morte é separação de Deus. Então Deus não tem compromisso com você. Ele nos amou. Você vai perguntar, pastora, e o amor de Deus não foi para todos? Foi. Ele não se conformou em nos perder. Ele nos fez para sermos sua imagem e semelhança. Aqui tinha um propósito. E ele fez tudo. Tudo ele fez para nos resgatar para ele. Tudo. Ele enviou Jesus, filho, seu único filho, seu unigênito, para que passasse por tudo aquilo na cruz, morresse na cruz, levasse sobre ele os nossos pecados. Sabe para quê? Para nos redimir, para pagar o preço da condenação que estava sobre nós e para nos trazer para a posição de filhos de novo. Para nos reconciliar com Ele, como Pai. Porque até então Ele era só juiz. Quando Adão pecou lá no paraíso, né? No Éden, o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu, ele ficou nu, sem a glória de Deus, desprotegido. E ele então, quando o Senhor veio para ter aquela comunhão com Adão, que todos os dias à tardinha tinha, ele procurou Adão, e Adão estava escondido. E Adão disse, quando ele disse, aonde estás? Adão falou, eu ouvi a tua voz e tive medo. Medo. De quem? Do juiz. Do julgamento.
da condenação, na qual ele já tinha entrado, porque ele desobedeceu e a palavra se cumpriu, ele morreu. E nós nascemos na morte de Adão. Então nascemos criaturas de Deus, mas a comunhão, a filiação, não tínhamos mais. Nós não tínhamos mais. Aí Jesus vem e ele reconquista isso. E a palavra diz em João 12 que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto quer dizer que não éramos filhos mais, mas a todos aqueles que o receberam. Então, se não, aquele que não recebeu, continua não sendo filho. E agora Deus começa a levantar o povo na terra, porque Jesus se tornou o primogênito entre muitos irmãos que viriam. Não era mais o único filho. Tudo ele passou para se tornar o primeiro. Ele se identificou conosco para não mais ser o único, mas agora o primeiro, renascido dentre os mortos. E Deus começou a receber os seus filhos de volta. Só que da mesma maneira que nós escolhemos sair, da mesma forma temos que escolher voltar. E então, quem não passou por esta porta, continua não sendo filho. E agora Deus tem compromisso com quem? Com o seu povo, com os seus filhos, com a igreja, com o corpo de Cristo, que não é denominação. Não adianta ficar correndo daqui para ali, de lá para lá. É o reino. É entrar no corpo de Cristo. É fazer parte. A estes, Deus entregou os seus bens. E o primeiro grande bem é a posição que hoje nós temos. A posição de filhos de Deus, reconciliados com Deus. Gente, isso não é pouca coisa. Isso não é essa coisa natural que as pessoas dizem, somos filhos de Deus. Não é. Isso custou a vida de Jesus. O sangue puro derramado. Todo aquele sofrimento. E que era um sofrimento, hein? Porque fez Jesus um tempinho antes suar sangue. Por causa da paixão, da morte, que é aquilo que ele passaria. Por onde ele passaria. Que era por onde nós teríamos que passar. Por esse julgamento terrível, terrível, no espírito, na alma e no corpo. E o grande bem que nós recebemos foi a posição de filhos. Poder chegar diante do Pai como filhos. Filhos amados, recebidos, amáveis ao Pai. Poder adorar. Só quem pode adorar são os filhos. O mundo adora pau, pedra, busca deuses para adorar. Mas Deus se revela aos filhos. Amém? Amém? O Deus Criador Todo-Poderoso. Reconciliados. Na posição de filhos, nós temos sustento. Porque o Pai se preocupa com o seu filho. Amém? Amém. Nós temos o pão da vida. Ó. Vamos cear hoje o pão da vida. É o nosso alimento que sacia a fome e a sede da nossa alma profunda. Que com a separação de Deus, nós tínhamos fome e sede profunda da alma. Quantos estão se matando por causa disso? Quantos estão na depressão? Quantos estão presos a vícios, a remédios, por causa de quê? Da fome e da sede da alma. E nós temos o pão da vida. Amém. Amém? O sustento de um Pai amoroso,
Se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, o que dirá nosso Pai Celestial? Outro bem, Ele nos agasalhou com o seu amor. O amor de Deus não tem explicação. É o amor que salva, que liberta, que cura, que restaura. Glória a Deus. Amém. Não tem outra coisa que faz isso, só o amor de Deus pode restaurar a nossa alma de traumas profundos que nós nem sabemos que temos. Nós somos marcados desde o ventre, mas Deus nos conhece desde antes da fundação do mundo. Glória. E o amor de Deus, Ele nos cura, Ele nos agasalha. Jesus. Amém. Nós temos lugar em Deus. E esse lugar é o lugar de segurança. É um outro bem. No mundo não há segurança em canto nenhum. Eu fui a Niterói essa semana ver a minha mãe. Meus irmãos, todos andam apavorados. Eles só contam tragédia. Você fica até assim, não quero vir mais não. A culpa é de vocês que ficam falando essas coisas o tempo todo. Mas a boca fala do que está cheio, o coração é o que eles vivem diariamente. 8 horas da noite não tem ninguém mais na rua. No lugar onde nós vivíamos à vontade, o medo impera. Nós nem sabemos. Nós temos graça de Deus aqui na cidade, gente. Amém. Amém. Nós temos porque nós andamos despreocupadamente nas ruas. É verdade. Ainda andamos e aí vamos continuar andando porque oramos sobre essa cidade. Em nome de Jesus. Há uma igreja que se levanta e ora, está orando pela cidade. Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Mas o medo está estampado no olhar de todos. Você anda de carro, você vê uma moto, já é um pavor que as pessoas ficam. Meu Deus, como é que pode se viver assim? Mas é assim que está se vivendo. Pelo menos aqui no estado do Rio, aqui no Brasil. Então, mas nós temos um lugar de segurança. A nossa segurança é o Senhor. Salmo 91 diz que nós estamos debaixo das suas asas. E torre forte é o Senhor. Para ela nós corremos e estamos seguros. Salmo 61, 3. Amém? Amém. Isto é um bem. É um grande bem de Deus. A proteção é o bem. Aos seus anjos Ele dá ordens ao nosso respeito. Olha, isso são os bens que Ele nos deu. Nós temos anjos que estão a todo tempo trabalhando livramentos em nossa vida. Amém. A palavra diz em 1 João que o maligno não nos toca. Eles não podem nos tocar. Oh, glória a Deus. Só se nós sairmos debaixo desse guarda-chuva. Se vamos aventurar as coisas lá fora. Mas, ainda assim, eu creio que Deus envia os seus anjos para nos trazer para o caminho. Igual a, né, que vai puxando os pintinhos para cá. Nós temos os anjos do Senhor, que dá ordens ao nosso respeito. Neste mundo, nós não precisamos ter medo. E precisamos lutar contra esse espírito de medo que está sobre o mundo. Sabe o que Jesus disse? Ele estava a ponto de ser preso. E Pilatos olhou para ele e disse: você não sabe que eu tenho poder para lhe soltar ou para te condenar? Ele olhou para Pilatos e falou assim: sério, você acredita nisso? E disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, o Pai mandaria uma legião de anjos agora mesmo e exterminar todo mundo. Isso quer dizer que o nosso reino, ele é sobrenatural e muito mais poderoso do que o reino do mundo. Oh, glória a Deus. Amém. E que tem uma legião de anjos que são ministradores ao nosso favor. Amém? Amém. Nosso reino não é deste mundo. Mas acontece que quem nos protege é o Senhor. Amém. Amém. Nós cumprimos o seu propósito. E nós temos que olhar para o nosso reino e saber que este corpo, ele não dita nada, na verdade.
Porque o Senhor disse, não tema aqueles que matam o corpo. Tema aqueles que aquele que pode lançar no inferno. O que Ele nos deu foi um olhar aberto para ver o invisível. Amém? Amém. Enquanto Deus tiver uma missão para você aqui, ninguém lhe toca. Ninguém. Nenhuma doença vai lhe matar. Não vai. Você pode chegar lá na porta. Deus permitir, mas Ele de lá, Ele te traz. Porque não terminou o teu tempo aqui. E todos os dias ordenados para a sua vida vão se cumprir em nome de Jesus. Amém. Debaixo da poderosa mão de Deus. Essa é a confiança que temos nele. E Ele nos deu um propósito de vida. As pessoas no mundo não têm propósitos. Não existe propósito. Os propósitos são todos temporais. Adquirir coisas. Hoje, então, está bem direcionado para isso. De adquirir coisas. E de buscar segurança nisso. Quem tem, fica seguro. Quem não tem, quer buscar, porque acredita que tendo vai ficar segurança. Eu tenho que ter o que comer, eu tenho que ter o que vestir, tenho que ter onde morar. Temos que ter? Temos. Nós temos. Mas eu estava olhando os milagres de Jesus. Eu estou estudando os milagres de Jesus. Interessante que eu preguei sobre os milagres de Jesus na semana passada, né? E agora recebi um convite para falar sobre os milagres de Jesus. Achei interessante isso. E eu estava vendo que os milagres de Jesus todos eram de primeira necessidade. Saúde, alimento. Olha só. E o que Ele nos falou? Olha para os passarinhos. Deus os alimenta. Nosso Pai os alimenta. E os veste. Por que vocês estão preocupados com essas coisas? Os gentios se preocupam com essas coisas. Mas vocês não precisam. Vocês valem muito mais do que os passarinhos, do que as ervas do campo. Vocês estão preocupados com isso por quê? Homens de pequena fé. Puxa, Senhor. Pequena fé. E aí vou olhar os milagres de Jesus. Todos os milagres de Jesus de primeira necessidade. Alimento. E as pessoas corriam atrás dele porque tinham comido pão. E ele falou para eles, vocês estão me procurando, vocês comeram pão e se saciaram. Mas trabalha por aquilo que não perece. O verdadeiro pão, o Pai te dá no céu. Amém? Amém. Por que vocês estão olhando o pão, preocupados com o pão? Vocês não viram o que eu fiz? Por que vocês estão preocupados com o pão? Vocês não leram? Por 2 vezes Jesus fez isso. Vocês não viram, não entenderam? Todas as nossas necessidades serão satisfeitas em Deus. Amém. Todas. Amém. Não precisamos nos preocupar com isso. Ele tirou essa preocupação da frente porque Ele tem um propósito maior. Amém? E nós temos que sair desse lugar comum do mundo e olhar para o propósito maior que Ele tem. Ele nos deu um propósito de vida. Nós somos para louvor da Sua glória. Amém? Jesus. Amém. Somos para louvor da Sua glória. Quer dizer que quem olhar para nós vai dar glórias a Deus. Amém? Vai reconhecer que o Senhor está sobre nós, que Ele faz tudo, que Ele nos sustenta, que Ele nos protege, que Ele nos dá paz, alegria, que somos saciados em tudo. Racha aí a tua cabeça, bota isso aí dentro. Amém? Glória a Deus. Para louvor da Sua glória. Amém, Jesus. Amém. Quando olharem para nós, verão a glória de Deus Amém. na nossa vida. Amém. Refletida, para refletir a grandeza do Criador. Esse é olha o propósito, para ter as marcas do seu caráter. Glória a Deus. Glória. Amém, Senhor. Para ter a mente de Cristo, para ser movidos pelo seu amor. Amém, Jesus.
Que é mais do que isso? Olhar para nós e ver a sua glória? Mas muitos têm tantas marcas lá de fora e não compreendem o propósito maior. Caráter. Ainda agindo como pessoas lá do mundo. Dentro do reino, tem joio misturado com trigo. E tem que ouvir a palavra. Por isso eu prego caráter. Caráter de Cristo tem que ter em nós. A mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Amém, Jesus. Amém. E ser um discípulo de Cristo é ser a reprodução no caráter e na missão. Caráter. O teu caráter precisa ser trabalhado. O nosso caráter precisa ser trabalhado. Não podemos ter as mesmas marcas que tínhamos lá fora. Por quê? Porque a glória de Deus vai ser vista em nós, através de nós, por aqueles lá de fora. Eles vão olhar para nós e verem as marcas de Cristo. Oh, glória a Deus. Amém. Amém. Não poder, eu sempre fui assim, eu sou assim, agora eu vou continuar sendo assim. Nada disso. Jesus veio para nos transformar. Mais do que transformar, nos transfigurar na própria imagem do Senhor. Amém. Amém? Glória. Propósito. Existe um propósito de vida. Ser reprodução de Jesus Cristo no seu caráter e na sua missão. Olhar para nós e dar glória a Deus. Amém. Dar glória a Deus quando olhar para você. Amém? Para louvor da glória de Deus. E ele, outro bem, fez-nos homens e mulheres com uma missão aqui, um propósito enquanto nós andarmos aqui. Cuidar das coisas do nosso Pai, dos seus interesses. Jesus, com 12 anos, ele estava lá no templo, discutindo com os doutores. E quando os pais foram buscar, ele disse: mas vocês não sabiam que eu deveria estar aqui cuidando das coisas do meu Pai? Cuidando das coisas, dos interesses do meu Pai? Quem é filho aqui? Amém. Jesus está falando para nós: mas vocês não sabiam que vocês deveriam estar cuidando dos interesses do nosso Pai? Deveriam estar cuidando dos interesses do reino? Se ainda estão cuidando das coisas do mundo, tem alguma coisa errada. Jesus deu o tom. Vocês não sabiam que eu deveria estar aqui cuidando das coisas do meu Pai? Missão. Qual a nossa missão? Cuidar das coisas do nosso Pai, dos seus interesses, do seu reino. Ele nos fez, Mateus 28, 18 a 20, pregadores, proclamadores do quê? Da justiça, da paz e da alegria. O que o mundo está buscando? Justiça. Clamando por justiça. Nunca vimos tanta injustiça. O que o mundo está clamando? Paz. Tem marchas e mais marchas de pessoas de branco por aí pedindo paz. Mas no mundo tem paz? Não. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós temos que vencer esse mundo. Onde temos paz? No príncipe da paz, que é Cristo. E nós somos proclamadores da paz. Os verdadeiros proclamadores da paz, porque sabemos o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. E proclamadores da alegria. Nunca vimos tanta tristeza, tanta depressão, tanta angústia. A palavra diz que a angústia tomaria as nações, que as trevas estariam sobre a terra, mas sobre nós a glória do Senhor virá surgindo. Vocês creem nisso? Creem nisso? Amém. Que o Senhor coloque uma marca de fé, homens de pequena fé, para que creiam que nós somos os
pregadores, proclamadores do reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. São as três coisas que o mundo está clamando, chorando para ter, buscando. Isso é que o mundo tem falta. E ele deu-nos sua, diga, autoridade. Autoridade. Eu gosto dessa parte. Mas nós temos que passar por as outras primeiro, viu? Para poder chegar aqui. Ele nos deu sua autoridade para atuar e para viver. Amém, Jesus. Aleluia! Amém. Você crê que você tem autoridade de Cristo? Amém. Nós temos que passarmos por todas aquelas fases, viu? Essa autoridade não é automática. Aliás, nada é automático. O que diz Lucas 10:19? Eis que eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e nada vos causar dano. Mas não é assim, amarrado. Está amarrado. Já está rindo aí de uns que estão falando está amarrado. De manhã à noite está amarrado, está amarrado. E a vida, ó, mais solto do que nunca. Não sabe nem o que é filho. Nem nasceu de novo, já está lá, está amarrado. Está amarrado nela, né? Está tudo amarrado nela. Está amarrado, eu estou amarrado. Não. É a autoridade de Jesus. Amém. A autoridade que o Senhor deu aos seus filhos, aos seus servos, àqueles que confessam o seu nome e creem no seu poder. Aleluia. Que se entregaram de todo o coração, que estão derramados aos seus pés. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos deu sim autoridade. Eu já sabe, viu? Ele sabe quem tem autoridade. Ele sabe quem conhece a sua autoridade. Porque tem aqueles que recebem a herança e não desfrutam da herança. Você tem a herança, mas você não desfruta. Porque você não sabe nem que você tem autoridade, nem usa. E fica com medo do diabo quando você, em Cristo, o diabo já foi julgado. Mas ele sabe quem toma posse da autoridade. E ele arranja os dentes para você. Mas ele sabe que você sabe, olha para ele. E quando ele está lá, você, estou te vendo. Sai daí. Eu gosto de ter essa autoridade. Sabe por quê? Porque quando eu estava lá fora, ele me subjugou. Eu fui enganada muitas vezes. Mas agora não. E agora ajudo a tirar outros do engano. Amém. Amém? Amém, Senhor. Acho bom ver as pessoas libertas. Amém, Jesus. Glória a Deus. Acho isso muito bom. Não se desafie o inferno assim. É uma guerra. É isso que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Acham que a batalha espiritual, a guerra espiritual, é uma coisa que você vai lá e... Não, é tudo estratégico. O reino espiritual, ele é real. Há uma guerra mesmo. Vocês olhem lá no livro de Daniel 9 e 10, que vocês vão ver a guerra ali. Que Daniel orou e houve uma batalha no céu. Não foi uma batalha no céu? 21 dias para a resposta chegar. Né? Com essa batalha no céu. Houve resistência. Muita resistência. Então hoje se fala em batalha espiritual, as pessoas pensam que têm autoridade e que podem fazer do jeito que estão. Não. O caminho do Senhor é um caminho de santidade. É um caminho de quebrantamento. Amém. Amém? Nós temos uma posição. E nós temos que conhecer a nossa posição em Cristo. Nós temos que crescer. Entender. Ser entendido. Homens e mulheres de olhos abertos que enxergam no reino espiritual. Que não tem medo. Porque estamos do lado vencedor, né? Amém? Eles é que têm receio de nós. Quando Jesus andou aqui,
os que reconheciam que ele era autoridade na terra, o dono da terra, primeiro foram os demônios. Que temos nós contigo, filho de Deus. Eles sabiam. Então eles olham para nós e dizem, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Eles podem nos tirar daqui. Eles têm receio de nós, porque nós podemos tirar eles. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Os donos da terra somos nós. Amém. Nós somos herdeiros dessa terra. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Agora, tem muito filho do homem que dá legalidade para o inferno. Mas acontece que Jesus já expôs a vergonha eterna. Jesus venceu. Ele tem a chave da morte e do inferno. Então, quem tem autoridade na terra? Jesus e o seu povo, o seu corpo. Amém. Amém? Então, se levante, se posicione direito. Não como nós estamos vendo aí, de qualquer maneira. Né? Muitos estão sofrendo por isso, porque não tem entendimento das coisas espirituais. A autoridade é algo tremendo. É um bem que o Senhor nos deu. Um bem. Seus bens, o bem do seu reino, né? Romanos 6,14 fala, o pecado não reina mais em nós. E os demônios não a nós se submetem em nome de Jesus. Foi isso que os discípulos falaram. Aí em teu nome os demônios se nos submetem. É isso, é assim que vive um filho de Deus. E nós somos herdeiros com Cristo do seu reino. Reino perfeito. Reino inabalável. Diga, o reino que nós recebemos é inabalável. Não se preocupe, pequeno rebanho. A Deus, o Senhor, ao Senhor agradou vos dar o seu reino. Reino. Mas se nós não tivermos uma visão do que é o reino de Deus, você não vai desfrutar da herança. Né? Então, todos temos uma missão. Diga, eu sou um missionário. Eu sou missionário. Você sabia que você é um missionário? Amém. Você é um missionáriozinho. Vou botar essa musiquinha para eles. Eu sou um missionáriozinho, você é um missionário. Nós nos acostumamos a dizer, você o missionário que foi lá para não sei para onde, ele é missionário. Toda a igreja é missionária. Amém. Todos somos missionários. Deus entregou talentos para nós. Glória. Amém? Amém. Aqui os talentos são representados por dinheiro, nessa parábola. Mas nós podemos definir os talentos por riquezas, por matéria-prima. Ele nos deu riquezas. Nós temos riquezas. Nós temos a matéria-prima. E nós precisamos desenvolver um negócio. E foi isso que Jesus falou. Eu não sabia que eu deveria estar aqui tratando dos negócios do meu Pai. Ele nos deu um negócio para desenvolver, fazer crescer, multiplicar, frutificar. Quem tem negócio aqui? Uma pequena empresa. Temos uma, temos duas, temos três, com pequenas e 4, né? Pequena empresa. Né, Anaísa? Então é pequena empresa? Então, empresário. Tem pequeno, médio ou grande, é empresário. Você é empresário. O que você tem que fazer com o seu negócio? Você tem que fazer desenvolver, multiplicar, frutificar. Não é isso que você está trabalhando? Para isso? Para desenvolver o seu negócio? Pois é. Deus nos deu o negócio do reino. E nós temos que desenvolver, fazer crescer, multiplicar. E nós temos dele esse dom. Amém. Diga, eu tenho o dom. Para fazer desenvolver. Multiplicar. Frutificar. E vem primeiro o natural, depois o espiritual. Então você tem o dom para fazer, desenvolver, multiplicar, frutificar o seu negócio. Amém? O seu negócio natural. E você tem o dom de Deus para fazer, multiplicar, frutificar o negócio, os negócios do reino. Amém. Glória a Deus. E olha como esse dom vai te ajudar
no teu negócio terreno? Claro que vai. Ele te capacitou. Nós estamos capacitados. Gênesis 1:28 diz: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Aleluia! Se isso ele falou lá no início, para aquele homem que pecou, que caiu, e agora? No resgate. E agora que somos resgatados? Aleluia! Pensa isso multiplicadamente. Glória a Deus. Essas características são nossas, nunca as perdemos. O que perdemos foi a noção delas. Nós não temos noção do que somos capazes, da capacitação que Deus nos deu. Amém? Amém. Ou usamos para o mal, né? Nosso e dos outros, quando nós não temos Cristo. Mas agora em Cristo, nós retomamos, diga eu retomo, toda a capacidade de frutificar, de multiplicar, aleluia, de dominar, de sujeitar, porque isso Deus nos deu. Amém. E em Cristo agora nós tomamos isso de volta, conscientemente. Então ninguém mais vai ficar debaixo de tacão de nada na sua alma. Tome de volta. E desenvolva isso na sua vida. Em nome de Jesus. Nós precisamos desenvolver uma consciência dessas características que Ele nos deu. E todos recebemos desses talentos. Diga, eu recebi. Eu recebi. Desses talentos. E como é desenvolver os talentos? Primeiro, reconhecer o que Deus te deu. Reconheça, amado. Fala assim, eu não sei fazer nada. Ai, meu Deus. Como você pode abrir a boca para falar uma coisa dessa? Mas eu não sei fazer nada. Só olha assim, ó. Impossível você fazer uma declaração dessa. Ali na parábola está dizendo, um deu a 5, outro deu 2, outro deu 1. Tem ali, a outro não deu nada? Não. Deu para todo mundo. Segundo a sua capacidade. Mas todo mundo tem. Amém. E todo mundo tem que multiplicar. Oh, glória. Amém? Todos têm. Então temos que reconhecer, isso é ser humilde, gente. Ser humilde não é falar assim, eu não sei fazer nada, não, ele é melhor do que eu, ele sabe fazer muitas coisas. Isso não é ser humilde não, isso é ser orgulhoso, isso repousa na raiz de orgulho. Porque quando falamos uma coisa que Deus não falou, nós queremos ser diferentes ou maiores do que Ele. Se Ele falou que temos, então cate. Amém. Porque você tem. Amém. Amém? Seja humilde e receba de Deus o talento que Ele te deu. Reconheça o que Deus te deu. Ame o que Deus te deu. Deseje desenvolver isso. Segundo, desenvolver os talentos é assumir a responsabilidade com o talento. Tá bom, ele me deu, agora eu sou responsável por ele. Quem é responsável pelo seu talento? Pela sua capacidade, pela sua riqueza? Você. Você é responsável. Se não desenvolveu é porque você enterrou. Porque Deus, Ele dá as oportunidades. Amém. Para todos. O sol nasce para justos e injustos, imagina. Se Ele não vai te dar a oportunidade para você desenvolver aquilo que Ele te deu, Ele mesmo te deu. Então, assumir a responsabilidade com o talento é valorizar. E não deixe que ninguém te desvalorize. Amém. Não aceite palavras contrárias. Não aceite, nem as tuas. O dia que você se levantar e falar uma coisa contrária, você, opa, eu não aceito essa palavra. Não aceite palavras contrárias contra você. Assuma a responsabilidade. O talento é meu, eu vou assumir a responsabilidade que Deus me deu. Então eu vou valorizar o que Deus me deu. Amém? Amém. Valorize. Amém.
Em terceiro, assuma o compromisso de aprender a usar, a manusear. Nós não nascemos sabendo, mas temos que praticar. Nós temos que praticar tudo. Nós temos que praticar. Qualquer coisa que você for fazer, se você fizer muitas vezes, você vai fazendo cada vez melhor. Não é verdade? Agora, se você parar no seu fracasso, todos nós em algum momento fracassamos. Não é verdade? Eu vou fazer uma coisa, aquela coisa não saiu do jeito que bom de sair. Mas você, tá vendo? Aí, olha, eu fiz, não saiu, agora eu vou parar de fazer. O fracasso é que vai te levar ao sucesso. A persistência. Perseverança. Fez errado? Tenta de novo. Fez errado? Tenta de novo. Não deu tão certo? Tenta de novo. Até você ser aperfeiçoado. Para quem você vive? Eu vivo para o Senhor. Amém. Quem é que vai dar o aval? O Senhor. Então você vai parar na crítica do outro? Claro que não. Tem pessoas que vivem só para criticar, sabia? Seja lá o que você for fazer, ele vai arrumar um jeito de achar uma falha. Para criticar você acha um monte. Para elogiar nem tanto. Por quê? Porque a inveja é a podridão dos ossos, está no coração do homem. A cobiça. Nós só vencemos isso em Cristo. Amém. Só em Cristo que nós vencemos. Lá fora, a palavra diz, odeiam e são odiosos. Odeiam e são odiados. Há uma competição atroz, horrível. Mas em Cristo nós somos libertos disso. Amém. Então não pare nas críticas. Nem no seu fracasso. Né? Tem a história aí do Thomas Edison. Que inventou a lâmpada. Disse que ele tentou 999. Ele errou 900 no seu experimento. Aliás, a maioria dos cientistas, eles erram até acertar. Se ele não tivesse tentado, nós estaríamos no escuro, ainda com velas. Preste atenção. Ria dos seus erros. Ache engraçado. E diga, vou tentar de novo. Vou fazer outra vez. Amém. Até que... Quem aqui já não teve vontade de desistir? Quem já teve vontade de desistir? Eu sou a primeira aqui. Meu Deus. Aí a gente fala igual a Elias. Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Ai, eu estou pedindo a morte. Misericórdia. O que é que Deus fez? Não vou deixar ouvir Elias. Levanta. Vai fazer exercício. Corre. Anda aí. Né? Sai desse lugar. Come essa comida. Porque vai ser muito longo o caminho. E outra coisa. Faz isso para mim. Pronto. Ele não deu nem bola para as queixas de Elias. Toda vez que eu tenho a tendência de entrar na caverna, eu vou lá no Elias. Gente, Deus não deu nem bola. Por quê? Eu entro em luta porque uma parte de mim diz, outra parte fala, mas você não disse que tudo que chegar às tuas mãos você vai fazer conforme as suas forças? Então eu falo, tá bom, abra a boca, eu te encherei. Eu vou confiar em ti. Mas é uma luta, gente. Eu tenho luta. Mas aí quando você abre a boca, Deus faz. Amém. Mas, se Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas, nós também somos. Entendeu? Não é só você. Eu, todos nós, passamos pela mesma questão. O que nos faz diferente é se você vai em frente ou se você vai parar. E eu disse para o Senhor, eu posso morrer no próximo passo, mas atrás eu não vou voltar. Eu posso ficar um dia lutando, 2 dias, eu posso ficar uma semana lutando, mas chega na hora, eu vou me levantar e vou, porque eu não tenho coragem de dizer não para o Senhor. Não, isso eu não posso fazer. Não, posso.
Eu não posso fazer. Eu só falo assim, vou confiar em Ti, porque nós não somos perfeitos. Ele trabalha com a nossa imperfeição. Amém. E Ele só diz assim, diga ao fraco, eu sou? Amém. Amém. Então, amados, hoje é o dia de você se levantar e amar o que Deus te deu. Aleluia. Ame o que Deus te deu. Glória a Deus. Você vai hoje oferecer-se ao Senhor para fazer frutificar e multiplicar. Peça perdão a Deus se você enterrou algum talento. Peça perdão ao Senhor. E fale, Deus, eu quero recomeçar. Mais uma vez. Eu vou me levantar e fazer o que o Senhor está propondo a mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé.